que não é homem de Deus, se existir e para mim existe, ele é homem do diabo, um tal de Malafaia. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos. Para você que não me conhece, o meu nome é Bruno Silva e você está no canal Visão Bíblica dos Fatos. E hoje eu quero mostrar para vocês aqui toda essa repercussão que já tem dado aí da fala do pastor Silas Malafaia, o senador Jorge Cajuru, que chegou até a chamar o pastor Silas Malafaia de pastor do diabo. Como apaixonado por Jesus Cristo que sou, é saber que um imbecil, que um canalha da igreja, que não é homem de Deus, se existir e para mim existe, ele é homem do diabo, um tal de Malafaia, levou 100 mil pessoas a São Paulo. Que os 3 maiores empresários de Ribeirão Preto, meus amigos pessoais, contaram a mim que levaram 6 mil funcionários a São Paulo. Para que isso? Deixe o povo verdadeiro se manifestar. Você pagar para a gente ver, isso eu vi em Goiás, na época de Iris Rezende, que pagava a gente para assistir de discurso, para assistir comício. Chega, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá vendo só que situação desagradável? As pessoas estão perdendo a noção do que falar, do que dizer, da forma de se expressar. Sabe, eu penso que é o seguinte, cada um tem que defender a sua causa, a sua bandeira, porém, o que sempre tem que permanecer, principalmente para nós cristãos, é o respeito. Mas enfim, a gente sabe que em meio a esse contexto do mundo, e principalmente no que se refere à política, a gente sabe que é difícil encontrar o respeito, é difícil encontrar a ética e principalmente a ética cristã. Por exemplo, veja só o que o pastor Anderson Silva, ele disse a respeito de pastores que se dizem pastores bolsonaristas. Veja só. Eu proteja a ordem, eu estou sempre insatisfeito com o status vigente. Então ninguém me vê com os bons olhos, por isso que eu sigo o meu caminho sem sentar no colo de ninguém. Mesmo que eu tenha alertado isso, em reunião de pastores eu falava isso, não podemos bolsonarizar nossos púlpitos, nem Bolsonaro nem Lula. A minha timeline prova isso, eu confrontei os dois lados e falava para os pastores, nem Bolsonaro nem Lula podem subir aos púlpitos da igreja. Se a gente esquerdizar ou bolsonarizar, a gente está perdendo o evangelismo do outro lado, a gente vai perder o ID. Mas mesmo fazendo todos esses alertas, eu, sem dúvida, perdi pessoas, perdi a mão, saí do trilho, perdi o ID também. Por quê? Eu não posso ser um pastor bolsonarista. Eu sou um pastor. O Anderson, como cidadão, tem direito de voto e de crença, mas é desrespeito a Jesus, não só uma irresponsabilidade, mas é um desrespeito a Jesus ter um pastor de esquerda ou um pastor de direita, porque pastor é pastor, e o pastor, ele é de Jesus, ele é da Nova Jerusalém, e a função dele é pregar a palavra, cuidar dos órfãos, dos pobres, dos estrangeiros e das viúvas, e estabelecer o reino de Deus na terra. E não esquerdizar ou bolsonarizar. Então, eu me arrependo porque também fui um dos responsáveis por essa bolsonarização quando me radicalizei em algumas posturas e falas. E automaticamente pessoas de esquerda que se identificavam comigo por causa dos projetos, por causa da aparência, por causa da coerência em confrontar os dois lados, mesmo tendo um lado, conseguia dialogar. A bolsonarização, mesmo que não total, não me tornei um bolsominion, ela me fez perder o ID, ela afastou de mim pessoas, ela quebrou pontes, ela quebrou diálogos. E a gente vê hoje parte da igreja evangélica numa idolatria a Bolsonaro. Aí vão dizer, não é idolatria, então você iria para a rua por Jesus, pela igreja, pela palavra. Eu quero ser preso se o Estado e a esquerda me perseguir como pastor, mas não quero ser preso como bolsonarista. O que você fez por Bolsonaro, você faria por Jesus? Essa é sempre foi a minha conjectura. E, por exemplo, você não me viu e não me vê em eventos públicos babando ovo de político. Mas mesmo assim, tendo essa postura, eu me bolsonarizei. Porque é difícil, né? O indivíduo ter uma visão de mundo política e ele é pastor. Como desvencilhar?
sua crença do seu sacerdócio. Chega, as viagens sempre fazem bem para mim, né? Tô 30 dias nos Estados Unidos. Você sai do turbilhão da guerra e você se vê. Então, esses 30 dias me deixaram com vergonha de mim, sabe? Tipo, caramba, cara, como que eu fiz isso? Como que eu apoiei isso? Eu vou começar a postar todos os banners que eu fiz do passado. Vocês lembram disso? Não existe conservadorismo com amante. A agenda gay tá destruindo o mundo, dizem os bolsonaristas. Aí eu falei, se os gays não existissem, você seria fiel à sua esposa? Quase, nesses 4 anos, quase eu não encontrei conservador fiel, conservador útil. É só você pegar a timeline das redes sociais de um político bolsonarista e você vai ver sua inutilidade. Ele só vive para combater a esquerda, mas ele não produz nada e às vezes ele não é o oposto do que critica e não é uma pessoa fiel. Se for cristão, não é um cristão fiel. Se for marido, às vezes, não é um marido fiel. Olha, meus amigos, como eu já disse e tenho dito aqui, em um mundo que é globalizado, em um mundo onde hoje as coisas viralizam rapidamente, as pessoas vão ter que pensar muito bem antes de falar alguma coisa, de se pronunciar. Eu sei que a igreja deve ter o cuidado ao se envolver com a política. Quando eu falo igreja, estou me referindo a qualquer cristão. Não importa se é pastor, se ele é um obreiro ali. O fato é que todos nós, como cristãos, nós temos que tomar cuidado ao envolver com algo que possa prejudicar o bom andamento da obra de Deus nessa terra. E eu sei sim que o pastor Silas Malafaia, ele está ali cumprindo um direito de cidadão. Ali ele não está como o pastor Silas. Ali ele é o cidadão Silas Malafaia, utilizando-se do direito que lhe cabe como cidadão que paga os seus impostos, que vive a vida como qualquer pessoa, como qualquer cidadão comum. Só que eu sei, você vai dizer assim, mas olha, nós temos que tomar cuidado porque a igreja, ela infelizmente, ela tem se perdido nos últimos dias. Sim, eu acredito que sim. E aliás, acredito que pode ser que haja sim um certo exagero da igreja em relação à questão da política. Porém, a visão bíblica que nós podemos tirar de tudo isso está no fato do cristão tomar muito cuidado de onde ele tem posto a sua mão. Tomar muito cuidado da forma como que ele tem se envolvido em qualquer âmbito no meio da sociedade. O cristão ele não pode perder de forma alguma, por motivos qualquer, por qualquer motivo, ele não pode perder a sua essência de cristão. Ele não pode perder o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo na vida dele. Ele não pode perder o seu bom testemunho defendendo qualquer causa. Oremos por todos, oremos pelo nosso Brasil e oremos pela noiva de Cristo.